Daniel Nitaki, para conversarmos mais um pouquinho sobre simulador. Nesse filme estaremos tratando sobre como facilitarmos a pesquisa em campo. Então, como poderíamos então fazermos uma pesquisa em campo de uma forma mais orientada? Esse é o nosso objetivo. Iremos abordar sobre contagem veicular tipificada por movimento. E aí pode se perguntar, mas por que é tão interessante tanta concentração e esforço para se fazer uma contagem veicular? Porque se você não fizer uma contagem veicular adequada, o resultado da sua simulação também não vai ser adequado. Ou seja, não vai ser semelhante à realidade. A partir de uma região definida, vem-se a pergunta: o que é necessário para fazer uma pesquisa? A primeira coisa que nós precisamos saber é identificar o período para efetuar a pesquisa. Qual o período que importa? Qual o período que é expressivo para que se faça uma contagem veicular? A identificação do período da pesquisa, ela requer algumas considerações. Vamos a ela. A primeira dela é saber qual o melhor tipo de dia para fazer a pesquisa. Ou seja, é sábado, é domingo, é um dia útil, é um feriado. Qual é o tipo de dia para se fazer a pesquisa? Outra coisa é um conhecimento qual o período de maior movimento na região em função do tipo de dia desejado. Você pode querer fazer pesquisa de um período só. E aí vamos dizer que você faça toda uma mudança em determinado lugar, só que você não se atentou que em outro período o fluxo ele tem um comportamento totalmente diferenciado. Então é bom que você faça sempre mais de um período da pesquisa. Nós recomendamos 3 períodos, vamos ver um pouquinho à frente. Uma coisa que é interessante a gente saber, a gente pesquisar para reconhecer qual o período mais ideal da pesquisa, é primeiramente perguntar para aqueles estabelecimentos diversos, né? As pessoas que trabalham naquele estabelecimento diverso. Ou então, os vizinhos. A gente pode ir lá e perguntar para os nossos vizinhos. Ou ainda, através de estudos históricos. Estudos históricos podem nos dar também o resultado de qual seria o melhor dia da pesquisa. Eu posso obter relatórios de contagem veicular e através dele eu conseguir obter informações, e essas informações podem ser extremamente pertinentes e importantes para nós. Alguns relatórios de contagem veicular eles podem ser provindos dos radares, do equipamento de fiscalização eletrônica. Aqui nós temos onde eu demonstro o relatório anual. Ele fala para a gente em determinado ano, através dessa demarcação em vermelho, que nós estamos vendo aqui, através dessa demarcação em vermelho, qual foi o mês de maior carregamento. A partir desse relatório anual, eu posso puxar um relatório mensal. E a partir do relatório mensal, eu saber o dia de maior movimento. A diferenciação deste equipamento eletrônico de fiscalização é que o tipo de veículo dele é um pouco diferenciado daqueles que nós adotamos para fazer a pesquisa veicular. Por exemplo, nós utilizamos automóveis, ônibus e caminhões e até motocicletas. Esse relatório ele vem com primeira coluna aqui, serão aquelas que não forem identificadas. Depois, moto. Depois, veículo pequeno. Veículo médio, grande e por final um total. É claro que esses relatórios seriam apenas indicadores para que nós possamos fazer a nossa pesquisa, mas nada melhor que um bom indicador. Outro item que nós podemos puxar ainda, aproveitando no relatório diário, é também o relatório horário.
Esse relatório horário, da mesma forma, ele sinaliza para a gente qual foi a hora que teve um maior volume naquele dia. E também em outros horários, né? Por exemplo, aqui nós vemos 1.658 veículos no total nessa hora das 7, mas nós vemos outro carregamento muito grande na hora das 8, na hora das 9, na hora, uma coisa bastante expressiva, na hora das 15 horas, 16, 17 horas. Então são horários interessantes para que nós fiquemos bem atentos e de repente estender um pouco mais a pesquisa para obtermos o dado correto daquela região que nos interessa. Eu posso também ter relatório de 15 minutos. Nesse caso, nós pegamos aqui uma hora a 7 horas, que nada mais é das 7 às 8, né? E das 7 às 8 nós passamos a ter os intervalos de 15 em 15 minutos. Então das 7 às 7h15, das 7h15 às 7h20, das 7h20 às 7h15 às 7h30, das 7h30 às 7h45, das 7h45 às 8 horas. Então eu passo a ter um relatório de 15 minutos, indicando para a gente aqui qual que foi o período com maior carregamento. Então esse tipo de relatório é extremamente importante para a gente quando você tem, por sorte, um radar posicionado na proximidade da sua região de interesse. E aí uma pergunta: e se não houverem fontes para esclarecer os períodos de pesquisa? Bom, se não houverem fontes, nenhum tipo de fonte, não tiver vizinhos, não tiver nenhum tipo de comércio, não tiver nada que você possa obter alguma informação específica ou uma informação que você acabe validando ela como importante, o que você pode fazer? Você pode adotar aquilo que os manuais nos recomendam. Então, para o período da manhã, uma pesquisa das 7 às 9 horas, no período do almoço, das 11 às 13 horas, e no final da tarde, das 17 às 19 horas. Esses seriam nossas recomendações caso a gente não tenha nenhum outro tipo de período para ser indicado. Né? Mas é claro que nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque existem algumas edificações que podem estar na proximidade de nossa pesquisa, da área da nossa pesquisa, que podem influenciar muito. Por exemplo, instituições de ensino, locais religiosos, alguns edifícios ou edifícios comerciais, parques ou bosques, pontos turísticos, shopping centers e ainda condomínios fechados. Entre outros, podem ter vários outros. Cada um desses pode ter um pico específico ou alguns horários específicos que gerem uma fluidez maior na sua área de interesse. Então é bom dar uma olhada, estudar o entorno da sua região de interesse para você ver se de repente não é interessante você fazer uma pesquisa à noite. Por exemplo, na saída das escolas, porque vamos dizer que lá tem uma região de faculdades, né? Então tem instituições de ensino que normalmente os alunos saem, por exemplo, 10 horas da noite. Né? Então como é que é o fluxo às 10 horas da noite, ou na proximidade das 10 horas da noite, no local de seu interesse? Então isso é extremamente interessante para você. Uma outra pergunta que pode ser feita: o que é necessário para fazer a pesquisa, além de identificar o período para efetuar a pesquisa? Um outro item é definir 3 dias para efetuar a pesquisa. Você não faz a pesquisa só em um dia. O recomendado é que você faça em 3 dias, e ainda em 3 períodos, como normalmente é indicado por aqueles materiais que eu acabei comentando com vocês, de manhã, na hora do almoço e no final da tarde. Ou então em outros horários que tenham interesse para que você obtenha dados mais fidedignos. Então, esses 3 dias, o que você faz? Você escolhe dias que são dias importantes ou interessantes para aquela região que você já identificou. Por exemplo,
Vamos dizer que eu estou numa região onde o dia útil é o dia que eu preciso fazer a pesquisa. Então, recomenda-se que não se faça pesquisa segunda nem sexta-feira, porque segunda-feira e sexta-feira, normalmente, dependendo da região, existem uma variação, são dias atípicos para determinadas regiões. Então, recomenda-se que faça, em caso seja dia útil, terça, quarta e quinta. A não ser, é claro, que você queira estudar o impacto que de repente segunda e sexta-feira tenha também na circulação. Bom, um outro item que eu preciso fazer é planejar a pesquisa. E planejar a pesquisa é uma coisa bastante séria, porque qualquer falha nesse planejamento você pode comprometer a sua pesquisa. Você pode deixar de fazer a pesquisa, por exemplo, por falha de um ponto importante a ser pesquisado. Mas vamos ver o que normalmente eu tenho de necessidade de recurso. Normalmente a gente tem um veículo, esse veículo é aquele veículo que transporta os pesquisadores. Eu tenho que ter pesquisador em números suficientes para contemplar toda a região que se tem interesse. Eu tenho que ter um método específico e planilha de registro. É lógico que eu posso utilizar alguns equipamentos eletrônicos ao invés de papel. Mas, de qualquer forma, eu tenho que registrar. É importante que tenha todos aqueles insumos necessários para se fazer o registro. No caso, vamos dizer que eu estou fazendo em papel, estou usando caneta. Vamos dizer que no meio da pesquisa acaba a carga da caneta. Então eu tenho que estar prevenido com relação a isso também. Além do que, se as pessoas vão ficar no sol, são pessoas que vão fazer pesquisa, vão ficar no sol, eu tenho que ter alguns equipamentos que auxiliem o bem-estar dessas pessoas. Porque não é um serviço tão simples assim, é um serviço cansativo. Eu tenho que dar condição para que eles possam ir ao banheiro, fazer suas necessidades básicas, assim como, dependendo do tempo de pesquisa, uma alimentação, água. Então são recursos mínimos para que a gente possa fazer uma pesquisa com relação às equipes, às pessoas que estão lá para efetivamente fazerem os registros. Além disso ainda, além de planejar a pesquisa, aí eu tenho que executar a pesquisa. Aí eu vou executar. Nós vamos executar a pesquisa e depois tabular e apresentar os resultados. É claro que, a partir do momento que eu faço um bom planejamento, a execução e a tabulação, assim como a apresentação dos resultados, se tornam muito mais fáceis. Outra pergunta com relação à pesquisa. Como se tipifica os veículos na pesquisa? Aí eu peguei um formulário básico, onde você tem a data, o horário da pesquisa, de início dela, o horário de término, quem que é o responsável por essas anotações, o local em que ele vai ficar, o movimento em que ele vai pegar, o movimento que ele vai registrar nessa planilha. Cada linha dessa aqui corresponde a um período de 15 minutos. No caso, ele começa das 7 horas, vai até as 7h14:59. Outra linha, das 7h15 até as 7h29:59 e assim por diante. Além disso, eu tenho aqui automóveis, utilitários e vans vão ser registrados nessa coluna, motocicletas nessa coluna, ônibus e micro-ônibus nessa coluna, caminhões e outros nessa última coluna. Então, eu já tenho um formulário para fazer isso. Vamos ficar um pouquinho mais atento com relação aos tipos de veículo, porque isso que é um detalhe interessante para a gente ver. Quando as pessoas estão em campo, elas veem inúmeros tipos de veículos diferentes. Então, como é que vamos poder facilitar isso para eles? Então existe no volume 5 da sinalização semafórica, esse aqui é um material do CONTRAN,
que é o nosso Conselho Nacional de Trânsito, e ele apresenta para a gente uma tabela, essa tabela, onde ele fala os tipos de veículos para a gente. Então percebam, automóvel, motos, ônibus, caminhões de 2 eixos e caminhões de 3 eixos. Isso é que ele nos apresenta para a gente. E aqui até coloquei para vocês, né, que é a página 85 é onde você vê esse quadro. E aí tem uma pergunta que se faz, mas então ele apresenta isso para a gente. Mas como eu calculo a quantidade de veículos em função da variedade de tipos de veículos? Vocês percebam que cada tipo de veículo ocupa um determinado espaço no sistema viário. E como é que eu faço para traduzir em um número comum, né, para que a gente possa ter uma noção de grandeza? Então esse mesmo material ele apresenta para a gente essa outra coluna, que é o fator de equivalência. Ele fala o seguinte: um automóvel vale 1, uma moto vale 0,33 do automóvel, o ônibus vale 2 o quê? 2 automóveis, um caminhão 2 eixos também 2 automóveis e um caminhão de 3 eixos 3 automóveis. É isso que ele fala, isso que ele nos recomenda fazer. Bom, vamos ver como é que funciona essa tabela então. Falando um pouquinho sobre automóvel e moto. Como é que funciona isso? Ele está querendo dizer para a gente que no espaço viário, um veículo, um automóvel, equivale a 3 motos. Se eu simplesmente fazendo essa conta, né? Um automóvel dividido por 3 motos daria 0,33, que nada mais é que esse número. Então o que eu faria, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos trazer o automóvel, né, mudando um pouquinho só a fórmula matemática, para a gente poder saber quantos automóveis eu tenho em função das motos registradas. Então, por exemplo, se eu pego 10 motos e troco por 3 aqui, né, então 10 motos eu multiplico por 0,33, eu tenho um número de carros aqui. Então aqui ficaria fácil para a gente identificar o número de carros. Mas vamos andar um pouquinho mais, fica um pouquinho mais claro isso. Da mesma forma que eu tenho essa notação para moto, eu tenho também uma notação para os ônibus e caminhões, e ambos de 2 eixos, que são representados aqui como nós estamos enxergando aqui do lado. Então, para cada ônibus ou caminhão, eu tenho 2 carros, assim como 6 motos. E aquela continha é a mesma conta, não mudamos nada da conta. Para um caminhão de 2 eixos, que é esse caminhão nosso, seriam 3 carros e 9 motos. Então, sempre fazendo essa correspondência. Então, pegando um pouquinho o fator de equivalência para diferentes tipos, aumentando um pouquinho a tabela, nós podemos enxergar que um fator de equivalência para um automóvel é 1, para uma moto é 0,33, ônibus 2, caminhão de 2 eixos 2 e caminhão de 3 eixos 3. Como é que faremos nossa tabela? Nós colocaríamos uma quantidade aqui. Eu coloquei algumas letras mais para fazer uma referência, para a gente entender a forma de fazer a conta. Eu coloquei uma letra diferente para cada coluna desta, que seriam quantidades diferentes. E aí nós teríamos também o total desses veículos, que nada mais é do que a soma de todas essas letras que eu acabei de inserir. Mas como é que eu faço então um volume equivalente? O volume equivalente nada mais é que pegar o número 1, fator de equivalência, multiplicar pela quantidade desse automóvel, e eu tenho volume equivalência por tipo automóvel. E assim, da mesma forma, a gente faz para moto, para ônibus, para caminhão de 2 eixos, caminhão de 3 eixos. Quando eu pego todos esses valores e somo esses valores, a gente vai perceber que existe uma diferença entre o volume total equivalente com relação ao total de veículos que inicialmente foram computados, em função da grandeza desses veículos, ou seja, em função de serem diferentes, ocuparem um espaço diferente no viário. Traduzindo isso aqui um pouquinho em números, nós podemos apenas trocar por números,
né? Então nós podemos perceber que no resultado final ficou 93 veículos como quantidade e um total de volume equivalente 80,9. Esse número é o que na verdade nos dá um pouco mais de tranquilidade ao fazer uma somatória dos veículos para que possamos identificar aquele local onde tem mais veículos equivalentes que cruzam esse determinado local. Como se define, uma outra pergunta interessante, né? Como se define o dia para considerar na pesquisa? Bom, primeiro eu calculo o volume equivalente para os diferentes dias e patamares, considerando os volumes equivalentes. Então o que a gente faz? Nós temos 3 dias de pesquisa, então a gente pega esses 3 dias de pesquisa e achamos o volume veicular de cada dia de pesquisa. Se for mais de um período, de cada período da pesquisa também. E a partir daí, eu pego aqui, dentre esses 3, eu pego o maior volume equivalente, e é esse volume equivalente que vou utilizar desse volume equivalente para definir quais seriam as quantidades de veículos que seriam lançados no nosso simulador. Outra pergunta: como se sabe qual o horário pico a se considerar? Nós já conversamos um pouco sobre isso, mas vamos entender um pouquinho. Imagine aqui um cruzamento, onde cada trecho desse cruzamento permite você virar para todos os lados, para todos os 3 lados. Isso me faz gerar uma tabela. Essa tabela ela pode ser gerada em Excel, mas no vídeo mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Onde eu tenho os movimentos que estão descritos nessa primeira linha, os tipos de veículos que estão descritos na segunda linha, os intervalos que estão de 15 em 15 minutos, das 16 até as 19 horas, e uma data que foi feita a pesquisa, ou que será feita a pesquisa. No caso eu coloquei como se fosse feito, né, de 25/11/2020. Não chegamos ainda nessa data, mas é mais para referendar apenas. Então nós obtemos aqui a pesquisa que feita em campo e toda ela tabulada aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos que da 16, 16 e 15 nós tivemos nesse traçado AB, ou seja, do ponto A ao ponto B, fazendo essa curva, nós tivemos 7 veículos que fizeram, 7 veículos automóveis que fizeram esse percurso. E assim se faz uma leitura para todos os movimentos e para todos os tipos de veículos. Aqui está uma tabela um pouquinho maior, né? Então eu posso, a partir desse relatório, desse conjunto de pontos, né, ou de movimentos que eu acabo tendo, eu faço uma somatória, eu trago uma somatória de automóveis, a somatória de motos, de ônibus e caminhões para cada período de 15 minutos, obtendo então um valor total no final dela. Isso eu faço isso para todos os intervalos. A partir dos pesos que nós vamos lançar, né, que a gente acaba lançando o fator de equivalência como um moderador, né, para que a gente possa calcular melhor a sua ocupação no veículo. Então a gente obtém o total equivalente. O que é isso então? Nada mais é que 44 vezes 1, 7 vezes 0,33, 0 vezes 2, 0 vezes 2. Nesse caso, não foi desejado fazer pesquisa no caminhão de 3 eixos. E aí, a somatória desde essa conta que eu acabei de comentar com vocês, deu 46,33, que é diferente do total de veículos que passaram por ali. Esse tipo de tabela foi extraída pelo Excel, né? Nós fizemos um mapinha de calor aqui, uma tabelinha de calor. Rapidamente identifica que o que está em vermelho foi o período que se destacou como obtendo maior volume de equivalência.
Uma coisa que eu queria mostrar é que nesse total, por exemplo, nesse período, teve 104 veículos. Só que o total de equivalência foi 96,67. Por quê? Porque ele teve um valor bem expressivo de motocicletas. A motocicleta ele abaixa o número que para 0,33. Ao passo que no 17h45 às 18 horas eu tenho 92,67, que é o mesmo valor, né, e um total menor do que aquele do patamar anterior. Então, vamos adotar um. Né? Se eu tenho 2 total de equivalente, eu vou precisar adotar um período para fazer uma continha, a gente já vai ver um pouquinho o que é. Outra janela, ele já deixa de tratar período de 15 minutos e passa a tratar com uma hora cheia. Ou seja, aqui das 16 às 17 horas, das 16 às 17h15, 16h30 às 17h30, quer dizer, são horas completas. Como é que é feito isso aqui? Esse caso aqui é o volume equivalente, tá? Então, nesse caso, a gente pega o das 16 às 17 horas, são 4 registros de 15 minutos. Então, das 16 às 17 horas. Então, são 4 registros que são somados. E para isso se somam, faz a mesma coisa para todas as linhas que correspondem a uma hora. A partir daqui nós percebemos que o nosso mapa de calor deu 340,33, né? Tem um número semelhante ao de baixo também. E como ele terminou 18h15, nós adotamos aqui 17h15 a 18h15 meramente por escolha. Tá? Eu poderia ter adotado de baixo também. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que eu peguei 17h15 a 18h15, eu achei a minha hora pico no período da tarde. Então, minha hora pico é 17h15 às 18h15. Isso quer dizer que no meu simulador eu vou tratar exatamente desse período para fazer os lançamentos de todos os veículos. Mas vamos ver. Antes disso, eu tenho que fazer uma continha. Na verdade, o DENIT ele recomenda que a gente faça uma conta para achar o nosso fator hora pico. Antes de realmente bater o martelo e falar, não, está feito, minha hora pico é essa. Por que faz isso? Porque às vezes eu posso ter tido algum tipo de erro na minha contagem. Alguém foi lá, algum pesquisador foi lá, colocou qualquer número, ou então se enganaram com determinados números, houve uma certa confusão, houve um aquecimento em determinado horário, ou um desaquecimento na questão de contar de volume em determinado horário, então isso influenciou no resultado final. Então, para isso, o que eles indicam para que a gente faça? Primeiro, eu pego o fator hora pico, eu pego o volume hora pico. Qual que é o nosso volume hora pico? O 340,33, olha aqui, ó. E depois eu divido por 4 vezes o volume maior dentro dos 15 minutos dessa hora pico. Então, ele pegou 340,33, que é esse valor, dividiu por 4 vezes 96,67, que seria o valor maior da hora pico, na questão do patamar de 15 minutos. A partir daí, ele achou, nós achamos aqui, o fator hora pico deu 0,88 e esse valor é maior que 0,75. Se isso é maior, ok. Se não for maior, as pessoas conversam para ver se não tem necessidade de refazer a pesquisa. Porque se não for maior, houve algum erro grande, né, que na verdade danificou ou não foi tão preciso como precisava ser. Então, em função disso que a gente acaba aprovando e validando esse período da hora pico. A partir daí, então, nós vamos adotar esses registros, só que no simulador, o que vai acontecer? Eu tenho a minha hora pico. Minha hora pico está descrita, está aqui
nesse contorno laranja, está descrito. Então todos os valores aqui descritos para a gente. Só que eu não vou lançar de 15 em 15 minutos, eu vou lançar na hora cheia. Então o que se faz? Se faz aqui uma contagem. Então eu faço uma somatória da 17:15 às 18:15, eu somo aqueles 4 períodos de todos os veículos e eu vou lançar no sistema, no simulador, esses valores aqui que foram achados. Então, para lembrar, se faz para os 3 dias esse processo. Quando se tem o processo, se vai se olhar se o total geral de qual dia foi, qual foi o maior dos 3 dias, e é ele que a gente vai considerar o trabalho. Por isso que eu coloquei aqui, considera aquele de maior valor. E aí você consegue fazer o seu lançamento da forma como é indicada e recomendada. Ok? Então, estão aí só repetindo as 5 fases das necessidades para se fazer uma pesquisa. Então, revendo, identificar o período para efetuar a pesquisa, definir 3 dias para efetuar a pesquisa, planejar essa pesquisa, executá-la, tabular e apresentar os resultados. Esse tabular e apresentar os resultados é tabular e apresentar para quem vai simular. Ok? Iniciaremos nossa construção da base de contagem veicular. Essa base de contagem veicular, ela tem como uma das premissas para cada cruzamento o lançamento de todos os dados provindos das pesquisas que foram feitas. O que nós faremos? Nós utilizaremos essa base, que é a nossa base de interesse, e a partir dela nós estaremos auxiliando o chefe da pesquisa ou o coordenador da pesquisa para que faça essa pesquisa de contagem de forma que a sua nomenclatura utilizada nos pontos sejam semelhantes àquelas que nós temos aqui, de forma que fique mais fácil executarmos o lançamento dos dados. Então, para iniciarmos, o que faremos? Entraremos na barra da direita em camadas. Na parte de camadas tem a pasta Decoration. O botão da direita damos um clique e geramos uma nova camada. Essa nova camada ela aparece como sublinhado aqui para vocês. Eu vou apagar essa porque na verdade eu já construí as camadas, né? Então eu vou deletar essa camada. Pronto. O que eu construí? Eu construí uma camada com ponto de pesquisa e uma outra camada com movimentos. Para eu poder escrever nas camadas, eu tenho que ativar a camada. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a camada que eu quero que tenha algo escrito, clico com o botão da direita e peço para ele adotar como ativar. Na hora que ele faz ativar, olha o que vai acontecer. A figurinha vai ficar azul, percebe? Aí tudo que eu escrever aqui, ele vem para essa camada de ponto de pesquisa aqui. Mas isso eu já fiz. Vamos ver o que eu acabei já deixando pronto para vocês. Então eu construí aqui. Vou clicar nela. Vamos enxergar. Esse ponto aqui seria o ponto 1, o ponto 2, ponto 3, ponto 4, 5 e último ponto 6. Esses serão então os nossos pontos que estaremos lançando as contagens veiculares. Quando eu defini os pontos, logo depois eu fiz também uma camada de movimento. Essa camada de movimento eu também codifiquei, vejam bem. Então eu coloquei um A, todo o fluxo que passar, dependente do sentido, nessa direção ele vai se chamar de A. Dependendo do sentido, nessa direção ele se chamará de B. Independente do sentido, nessa direção se chamará de C. Quais são os movimentos que nós temos no ponto 1? Se eu der um zoom e
colocar o mouse sobre o ponto, sobre esse cruzamento, todos os sentidos vão ficar visíveis para a gente. Então eu posso perceber um A para um B, eu tenho uma seta. Tenho também do um A para um C. Olha a outra seta aqui. Do B para o C eu tenho uma seta. Do B para o A, vamos fazer ela aparecer aqui, tem outra seta. Do C para o A, se nós olharmos aqui, essa é a nossa seta. Do C para o B, essa outra seta. E então o que isso quer dizer para a gente? Que todos os sentidos eles estão aí sendo considerados nesses pontos que foram desenvolvidos. Mas além dos sentidos, eu poderia, em vez de falar, por exemplo, sentido 1A, 1B, eu poderia selecionar, só passar o mouse na frente e colocar o mouse em cima daquela seta minha de interesse. E ela aparece então para mim o movimento 845. Perceba o escrito lá, movimento 845. Nada mais é que a correspondência do movimento 1A, 1B. E assim funciona para todas as setas. Olha, da 1C para 1B, o movimento vai ser 846. Perceba aqui que ele faz. Ele traça uma linha vermelha, onde a base da seta vai ser o começo dessa seta, ponta da seta, o final dela. Então é só colocar o mouse aqui, veja a linha vermelha desenhada e já posso registrar com 846. Então 1C, 1B seria 846. Só que nós teríamos dificuldade de passar essa informação numérica para a equipe de campo, para se fazer o planejamento em campo. Então é mais fácil nós codificarmos 1A, 1B, 1A, 1C e assim por diante. Ficaria mais fácil para as pessoas em campo fazerem os registros da forma como deve ser feita. Temos então todos os registros identificados em todos os cruzamentos nossos de interesse. Com esse material, a equipe em campo faz um planejamento e esse planejamento nos atende já para nossos lançamentos nos dados do software de simulação. Uma tabela a ser utilizada como uma fase posterior àquela que acabamos de demonstrar no nosso mapa é uma tabela eletrônica. Essa aqui no caso estaremos utilizando o software Excel. Aqui o que nós deixamos bem demonstrados, né? Deixamos demonstrados os pontos de cruzamento, 1, 2, 3, assim por diante, os movimentos para cada ponto. Então no caso do ponto 1 de cruzamento nós temos 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. No movimento AB, entre parênteses, existe um número. Este número é aquele correspondente ao próprio software do iSwim. Temos o intervalo que é feito de 15 em 15 minutos, a partir das 6 horas até as 9 horas, que seria o período da pesquisa, com uma data já definida aqui, no nosso caso 20 de 8 de 2021. E, além disso, os tipos de veículos, no caso automóvel, motocicleta, ônibus e caminhão. Para essa pesquisa, nós estaremos considerando um caminhão de 3 eixos, apenas caminhão de 2 eixos. Da mesma forma que temos esses critérios para o ponto de cruzamento 1, temos para o 2, para o 3 e vamos até o ponto 6, que é o limite do nosso projeto, né? Então, 3, 4, 5, 6, aqui, até o ponto 6. Logo depois já tem uma tabela onde é apresentada a somatória de todos esses lançamentos, justamente para que nós possamos identificar nossa hora pico.
Então perceba, você tem o intervalo, semelhante àqueles que nós vimos no começo da tabela, e automóvel, motocicleta, ônibus e caminhão, e o total de cada um desses tipos de veículos. E finalmente uma coluna com o total desses 4 tipos. Posteriormente temos uma outra coluna com o total de equivalente, que é o total equivalente que adotamos em função do manual do CONTRAN, que é onde o automóvel vale 1, a motocicleta 0,33, o ônibus caminhão 2. Fazemos aquela multiplicação então do tipo de veículo com relação ao seu peso e somamos todos eles, dando então para nós o total equivalente. Depois de fazermos isso para cada hora pico, nós então temos uma outra tabelinha. Essas já são horas cheias, das 6 às 7 horas, das 6h15 às 7h15, assim por diante até 9 horas, onde você tem a somatória dos 4 períodos que equivalem àquela hora, os 4 15 minutos. Então, no caso das 6 às 7, nós temos aqui esses 4 valores de total equivalente que são somados. E assim por diante para cada um deles. Sempre nessa condição. A partir daí, nós identificamos o maior valor e com o horário de pico fazemos aquele fator hora pico para verificar se realmente faz sentido esse tipo de adoção ou se temos que ver um ponto ou outro. Sendo aprovado, nós adotamos então a hora pico, fazemos os lançamentos no nosso software de simulação. Bom, esse vídeo ele acabou ficando maior do que eu gostaria, mas espero que tenha dado clareza com relação ao assunto que nós apresentamos. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que poderemos saná-las. Espero que tenham gostado do vídeo. Estaremos falando um pouquinho mais no próximo sobre os lançamentos no software Exu. Espero que nos encontremos lá. Até mais.